Olá, meus irmãos de fé, meus irmãos camaradas, amigos de tantos caminhos e tantas jornadas. Vocês gostam de Roberto Carlos? Gente, eu acho que eu sou o único macumbeiro que gosta de Roberto Carlos. Mas ele tem umas músicas muito bonitas, né? Tem uma que eu adoro. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Como vocês podem ver, hoje eu acordei cantante. Como diz o ditado, quem canta seus males espanta. E é verdade, gente. É impressionante como a música tem o poder de mudar o nosso estado de espírito, né? Quando você estiver triste, depressivo, injuriada, bota uma música alegre para tocar, uma música inspiradora. Vocês vão ver como que a música é terapêutica. Não é à toa que a Umbanda se utiliza tanto dos pontos cantados. Os pontos cantados, no seu ritmo, na sua melodia, na sua letra, acaba proporcionando um estado de bem-estar. O estado vibratório da nossa alma se modifica. Meu nome é Evandro Tanaka, eu sou médium umbandista, e esse é o podcast Alma de Poeta, criado em homenagem ao nosso querido Pai Antônio. Você não sabe ainda quem é o Pai Antônio? Então ouve lá o nosso primeiro episódio. Lá eu conto como eu conheci esse preto velho cheio de luz que me acompanha. E sobre o que a gente vai falar hoje? Eu, por mim, só cantava. Hoje eu tô com vontade de cantar. Mas se depender de minhas habilidades de cantor, eu acho que esse podcast vai acabar morrendo. Bom, mas vamos lá. Vocês lembram quando eu falei que a Umbanda é uma religião que agrega? Com o passar do tempo, ela começou a absorver conceitos e até mesmo ritualísticas de outras religiões, né? Do catolicismo, por exemplo, a Umbanda absorveu o uso do altar e das imagens dos santos. Se vocês pararem para ver, todo terreiro de Umbanda tem um altar. Nós chamamos de congá. E é no congá que são feitas as firmezas para os orixás e para as entidades. E esse conceito de altar, como ponto de força, foi trazido pela Igreja Católica. Assim como também aconteceu com o culto às imagens. Porque no espiritismo kardecista não existe esse conceito de altar, né? Os kardecistas fazem as reuniões mediúnicas sem a utilização de altar algum, muito menos de imagens. No kardecismo, os médiuns simplesmente se sentem ao redor da mesa e começam a trabalhar, sem grandes ritualísticas. Então, o catolicismo trouxe para o ritual da Umbanda esses elementos. É graças ao catolicismo que os terreiros de Umbanda se utilizam de um altar central e também acabaram sincretizando as forças divinas, os orixás, com os santos católicos. E o kardecismo? O kardecismo também teve um papel muito importante na Umbanda. Aliás, a Umbanda nasceu dentro de um centro kardecista, né? Vocês lembram que eu falei desse assunto no episódio 28, com a manifestação do Caboclo das Sete Encruzilhadas? E o kardecismo, através da sua doutrina, traz ensinamentos muito sólidos de como funciona esse intercâmbio do plano físico com o mundo espiritual. Tanto é que eu aconselho as pessoas, antes de estudarem a Umbanda, de lerem as obras de Allan Kardec. Porque esses livros nos proporcionam um embasamento muito grande para que a gente possa trabalhar com mais segurança a nossa mediunidade. Sem contar que os livros do Allan Kardec nos trazem explicações muito claras sobre as leis que regem o nosso universo, as nossas vidas. É uma filosofia profunda que exigiria uma vida inteira de estudos. Vocês querem ter uma base do mundo espiritual? Do que vocês vão encontrar quando passar para o lado de lá? Então comecem a estudar os 5 livros do Allan Kardec. A gente chama de Pentateuco. Vocês podem começar lendo o Livro dos Espíritos, depois podem ler o Evangelho segundo o Espiritismo, depois podem ler o Céu e o Inferno, o Livro dos Médiuns e, por último, a Gênese. Lendo esses 5 livros, eu tenho certeza que vocês vão ficar com uma visão muito mais ampla de como funcionam as coisas no mundo espiritual. Essa é a contribuição do kardecismo para a Umbanda. Através do kardecismo, nós começamos a entender melhor a lei da reencarnação, a lei de causa e efeito. Nós começamos a entender melhor a atuação das entidades desencarnadas na nossa vida, seja espírito de luz, seja espírito de sombras. E uma outra religião que tem uma influência muito grande na Umbanda é o Candomblé. Foi por meio do Candomblé que a Umbanda absorveu o conceito dos orixás, né? Claro que a Umbanda acabou construindo uma visão muito própria de orixá. O conceito de orixá na Umbanda é diferente do conceito de orixá no Candomblé.
Eu acho que eu já falei isso em algum capítulo anterior aí, que eu não me lembro qual. Se bem que hoje em dia, eu estava pensando aqui, o intercâmbio entre a Umbanda e o Candomblé é tão próximo que um acaba absorvendo o entendimento do outro. As doutrinas vão se misturando, né? Tanto é que hoje já existem terreiros que se autodenominam Umbandomblé, de tão próximas que se tornou uma religião da outra. E além do conceito dos orixás, o Candomblé também trouxe parte da sua ritualística para a Umbanda. Por exemplo, nós temos os assentamentos. Muitos dirigentes espirituais, pais de santo, acham que o assentamento é fundamental para a proteção de um terreiro. E essa cultura vem do Candomblé. Lá no início da Umbanda, os terreiros não tinham assentamentos. Eles faziam apenas firmezas. Para quem não sabe, assentamento é um ponto de força do terreiro onde são enterrados determinados elementos relacionados à energia do orixá que sustenta aquela casa. Um outro exemplo que vem do Candomblé também são as quartinhas. O costume que os umbandistas têm também de fazer oferendas para os orixás e para as entidades também vem do Candomblé. O toque de instrumentos de percussão durante as giras, como o atabaque ou o agogô, também vem do Candomblé. Vocês percebem a riqueza ritualística que o Candomblé trouxe para a Umbanda? E o Candomblé, na sua essência, é lindo. As cerimônias de louvação aos orixás no Candomblé são maravilhosas. O xirê, né, que eles falam. As cantigas em Yorubá. É uma cultura muito rica. E uma outra influência muito grande que teve na Umbanda foi a pagelança. A influência da cultura indígena nos trabalhos mediúnicos. E isso se deve principalmente pela atuação dos nossos irmãos caboclos, né? A pagelança trouxe para a Umbanda o uso medicinal das folhas, das raízes, o uso da bebida e do fumo como instrumentos de trabalho. E percebam que quando eu falo de pagelança, eu estou me referindo também ao xamanismo, porque a pagelança nada mais é do que o xamanismo característico dos índios da nossa terra. É graças ao xamanismo que a Umbanda absorveu a compreensão e a maneira de utilizar as energias naturais que existem nos elementos. Quando as entidades fazem o seu trabalho na força do ar, do fogo, das águas, da terra, elas estão aplicando conceitos xamânicos. É a pagelança dos índios trazidas para a nossa religião. Tem alguns terreiros que utilizam até mesmo o chocalho, as maracas, que são instrumentos típicos da cultura indígena. Eu acho linda essa integração que existe entre o xamanismo e a Umbanda. Porque essas são duas religiões, ou filosofias, sei lá como você interpreta o xamanismo, que veneram a natureza. Tanto para o xamanismo como para a Umbanda, a natureza é sagrada, né? A natureza é a manifestação de Deus na Terra. E nós, seres humanos, somos partes dessa natureza. E sendo parte dessa natureza, nós também somos manifestações divinas. E além dessas religiões e filosofias que eu já falei, o mais legal de tudo é que a Umbanda ainda continua absorvendo conceitos de outras crenças. Porque a Umbanda, ela está num processo constante de evolução, né? Então, você vai reparar que a Umbanda já absorveu conceitos até mesmo de filosofias orientais. A Umbanda trouxe do hinduísmo, por exemplo, o conceito de chakras. A necessidade que nós temos de harmonizar os nossos chakras para ter uma vida melhor. A importância que os chakras desempenham na comunicação mediúnica. A relação que existe de cada chakra com um orixá. Vocês sabiam disso? Cada chakra tem um orixá respectivo. O chakra coronário, por exemplo, aquele que fica em cima da nossa cabeça, é regido pela força de Oxalá. O chakra frontal, que no ocultismo é conhecido como terceiro olho, aquele que fica bem no meio da nossa testa, é regido por Oxóssi. O chakra laríngeo é regido por Iansã. O chakra cardíaco é regido por Oxum. Claro, né? Sentimento, amor. O chakra esplênico, que é aquele que se localiza mais ou menos na altura do estômago, é regido por Ogum. O chakra umbilical é regido por Xangô. E o chakra básico, o chakra raiz, é regido por Obaluayê, porque é ele que nos conecta à energia telúrica. É interessante, né? Como as filosofias se interrelacionam de uma maneira ou de outra. Então, esse conceito de chakras que a Umbanda trabalha tem origem no hinduísmo. E o budismo também trouxe uma contribuição importante para a Umbanda. Porque o budismo trouxe a necessidade de se praticar a meditação, não só para se autoconhecer, como também para aprimorar a nossa sensibilidade mediúnica. Eu já falei isso quando a gente conversou sobre meditação, agora eu não me lembro se foi no capítulo 11, 18, 20.
É tanto assunto, gente, que eu acabo me perdendo. Eu sei que num desses episódios eu conversei sobre a importância da meditação no nosso desenvolvimento mediúnico. Porque para você aprimorar o seu contato com o plano espiritual, primeiro você tem que aprender a controlar sua mente, né? Você tem que adestrar a sua mente a se manter em um estado sereno. Como dizem os adeptos da meditação, você tem que esvaziar a sua mente. E essa é a parte mais difícil, né, gente? Esvaziar a mente exige muita disciplina, muita dedicação, muito exercício. Mas essa é a contribuição que o budismo nos trouxe. Meditar para evoluir, meditar para se conectar com mais facilidade ao nosso eu interior. E, consequentemente, facilitar a comunicação com o plano espiritual. E sabe da onde que a Umbanda também absorveu conhecimentos? Da bruxaria. Mas a bruxaria que eu estou falando não é essa que vocês estão pensando, de fazer maldade para os outros. Quando eu falo de bruxaria, eu estou me referindo ao conjunto de técnicas magísticas utilizadas para manipular as energias que existem na natureza. É lógico, gente, que a bruxaria pode ser utilizada tanto para o bem quanto para o mal. Assim como a mediunidade também pode ser usada tanto para o bem como para o mal. Isso depende apenas da nossa intenção. Tanto a mediunidade quanto a magia são apenas ferramentas de trabalho, né? É igual o martelo. Você pode usar um martelo para construir, como também pode usar o martelo para matar alguém. Tudo vai depender apenas da sua intenção. E a bruxaria, algumas pessoas chamam de Wicca, trouxe para a Umbanda o trabalho através dos cristais, dos amuletos, dos talismãs. E vocês vão ver que algumas práticas magísticas vieram da África também, como é o caso dos patuás. Para quem não sabe, patuá é um saquinho de pano onde as pessoas colocam determinados elementos da natureza e que servem como proteção. Daí as pessoas usam o patuá pendurado no pescoço ou então amarrado na cintura. Esse também é um instrumento magístico, né? Aliás, vocês podem reparar que o grande interesse da maioria das pessoas na Umbanda é por causa desse lado magístico. As pessoas procuram a Umbanda muitas vezes para tentar resolver os seus problemas através da magia. Como se a magia fosse o antídoto milagroso para livrar a pessoa do seu karma. Ai. Eu falo para vocês que a magia ajuda e ajuda muito, se for feita da maneira correta, respeitando as leis de Deus. Porque a magia feita da maneira errada, gente, e quando eu falo da maneira errada eu estou me referindo à magia negra, ela pode até surtir um efeito imediato, mas o preço que você vai pagar por ter desarmonizado as leis do universo é muito grande. Não vale a pena. Aprendam sim a usar a magia para ajudar, para harmonizar as pessoas, mas nunca para satisfazer um interesse egoísta seu ou da pessoa que está pedindo. Isso só vai comprometer o seu futuro e o futuro daquela pessoa. Vocês já ouviram falar sobre voodoo? Tô até vendo um monte de gente aqui fazendo o sinal da cruz. Porque a maioria das pessoas associam o voodoo com magia negra, né? É isso que a gente vê nos filmes, do pessoal fazendo aqueles bonequinhos de pano e depois espetando agulhas para as pessoas ficarem doentes ou até mesmo morrer. Mas isso que a gente conhece é o lado distorcido do voodoo, é o lado negativo. Porque o voodoo também é uma ferramenta, e ele pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal. Aliás, gente, lá no Haiti, onde o voodoo nasceu, o voodoo é uma religião, né? Assim como é a santeria lá em Cuba. Eu arriscaria até a dizer que o voodoo e a santeria são primos do candomblé e da umbanda. São religiões magísticas. E se a gente parar para estudar o voodoo a fundo, deixando de lado esse estereótipo negativo, você vai ver que não é nada daquilo. O voodoo também ajuda muitas pessoas, o voodoo faz o bem. Da mesma maneira que um feiticeiro confecciona um bonequinho de pano para prejudicar, ele também pode fazer um bonequinho de pano para equilibrar a pessoa, para energizar. Ao invés do feiticeiro espetar o coitado do bonequinho com agulhas, ele pode também banhar aquele bonequinho com fluidos terapêuticos, com banhos de ervas, com elementos da natureza que vão ajudar aquela pessoa a se curar de uma doença, por exemplo. Ou então, proteger aquela pessoa contra investidas do baixo astral. Existe toda uma ciência por detrás da magia. A gente só não consegue dominar essa ciência ainda. Mas voltando aqui para a Umbanda, eu quero dizer o seguinte. Sabe por que muitas pessoas ficam fascinadas com o lado magístico da Umbanda? É porque essas pessoas também mexeram com magia em vidas passadas. Daí o interesse. A maioria dos médiuns que trabalha hoje na Umbanda, inclusive eu, teve alguma ligação com magia no seu passado reencarnatório.
E não foram experiências positivas, tá, gente? Nós mexemos com magia da maneira errada, prejudicando pessoas. E por isso nós estamos hoje na Umbanda, para resgatarmos um pouquinho do débito que nós angariamos com atitudes equivocadas. Dessa vez, espero eu, trabalhando a magia da maneira certa, né? Para ajudar as pessoas que nos procuram. Essa é uma outra missão da Umbanda, colocar os antigos magos, bruxos, feiticeiros no caminho certo. E eu fico tão triste quando eu vejo nessa vida pessoas manipulando energias para prejudicar o próximo ou para tirar proveito de determinada situação, porque eu sei que essas pessoas vão sofrer muito quando voltarem para o plano espiritual. Essas pessoas vão precisar de muitas outras reencarnações para reparar amanhã o mal que estão praticando hoje. Eu peço ao nosso Pai Oxalá que perdoe essas pessoas, assim como Ele nos perdoou, oferecendo sempre novas oportunidades de crescimento espiritual. E é isso, gente. Esse foi o nosso bate-papo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. E olhem, assim como a Umbanda procura absorver o melhor das outras religiões, nós umbandistas também precisamos tentar absorver o melhor das outras pessoas, o melhor que as outras pessoas têm para nos oferecer. E qualquer pessoa, por mais simples, por mais humilde que seja, sempre vai ter algo de bom a nos acrescentar. Basta apenas termos a boa vontade de nos mantermos receptivos ao que nos é passado. Peço a Deus que eu também possa contribuir de alguma forma para deixar algo positivo para as pessoas, seja por esse podcast, seja pelo meu trabalho, seja pelos relacionamentos que eu vou construindo nessa vida. Embora eu tenha consciência de que a minha capacidade de fazer o bem ainda seja muito limitada, né? E hoje eu não vou falar nada de plataforma de áudio, tá bom? Vocês já devem estar cansados de ouvir a mesma coisa no final de cada episódio. Se vocês não sabem onde encontrar o Alma de Poeta, ouçam os outros episódios que vocês vão descobrir. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.